Muito boa noite. É com muito gosto que recebemos o Congresso às Cartas da Rede Cultura 2027 em Figueiró dos Vinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conselho. Quero agradecer em nome do município de Figueiró dos Vinhos o convite para esta participação no Congresso às Quartas. Agradecer na pessoa do Paulo Lameira toda a equipa da Rede Cultura 2027 e aos convidados que hoje teremos o prazer de ouvir. O nosso moderador, Fernando Pires, e os convidados, o representante da Rede das Aldeias do Xisto, Rui Simão, o engenheiro Horácio Silva, da Associação Pinhais do Zezer, Associação para o Desenvolvimento, e a Lara Seixo, da Mistaker Maker. E, portanto, agradeço mais uma vez a todos pela presença e pela disponibilidade, e bem-vindos a Figueiró dos Vinhos. Entretanto, antes de passar para o moderador, teremos então agora o prazer de assistir a um vídeo que passaremos então agora a visualizar. Muito obrigada mais uma vez em nome do município de Figueiró dos Vinhos. Existe um tesouro que não se esconde, que está à sua espera. Um tesouro com luz para pintar, com um céu ímpar e sem sombras. Um aroma único que perfuma sempre o ar. De Simões de Almeida à Malhoa, de tantas gerações, de hoje ao futuro, Figueiró dos Vinhos sempre será Figueiró das Cores. Uma linha que nasceu e viveu, que continua a pintar Figueiró. Hoje nasce um tempo novo, que celebra a nossa história, que convida à visita e à descoberta. Temos orgulho na nossa terra e temos orgulho em quem a quer viver com todos nós. Figueiró dos Vinhos. Arte viva. Boa noite, sejam bem-vindos a Figueiró dos Vinhos. Vai daqui um abraço para todo o mundo, principalmente para aqueles que estão interessados e seguem o Congresso da Rede Cultura 2027. Estamos aqui para ouvir três convidados que nos vão falar sobre o desafio para a gestão pública territorial. Vou começar por apresentá-los, breve, porque são bem conhecidos. O Rui Simão, diretor executivo da Atescitur, um êxito em todo o país sobre a rede das aldeias de xisto. O Horácio Silva, da Pinhais do Zezer, com projetos elaborados à coesão territorial na região do norte do distrito de Leiria. E connosco também uma grande surpresa e um grande gosto que tenho em conhecer a Lara Seixo Rodrigues, que nos tem apresentado nos últimos 2 anos em Figueiró inovação, criatividade na área da cultura, com Faz um Char. Perante eles, vamos com certeza ficar atentos e ver o que é que nos poderão dizer no seu contributo sobre esta temática, não podendo nós deixar de cair, com certeza, noutros caminhos da mesma área. Rui, uma palavra para si. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa noite a todos. As horas passam, sentámos muito por isso. É com gosto que estou aqui e que aceitei o convite para aqui representar e também partilhar com toda a audiência, perdão, no fundo a nossa visão, ou a visão que emana das aldeias do Xisto para aquilo que são os desafios para a gestão pública territorial e vou começar por dizer que eles são imensos. E são imensos, particularmente num território como aquele onde estamos hoje. Portanto, desde logo porque há uma polarização muito grande ao longo dos últimos anos, não apenas no acesso à cultura e na produção cultural, mas no acesso a bens e serviços de toda a ordem, ancorados a partir de uma rede urbana, vou dizer, periférica a este território que é o caroço, o centro de Portugal, porque por vezes pensamos que a periferia, que está aqui no centro, que somos muito periféricos, estamos num território, vou dizer, esquecido e abandonado, mas não é verdade. Este é um território que é
desde tempos imemoriais, um território central naquilo que é a profunda identidade cultural portuguesa. E que é uma identidade que está ancorada numa matriz eminentemente agrícola, é um facto, mas está ancorada numa autossuficiência, numa capacidade até de suprir as condições que estes territórios impõem a uma vida digna às famílias que de cá são originárias e, portanto, ao longo dessas várias camadas produz-se saber fazer, saber estar, saber ser das aldeias, saber ser das vilas, e é nessa transmissão de saberes que reside aquilo que é a cultura eminentemente portuguesa e que é ancestral até ao nível vou chamar-lhe, ou que vai tão profundamente quanto a própria nacionalidade. Portanto, repito, é uma alegria e um gosto muito grande estar aqui a partilhar com a audiência este debate de superior importância, desde logo porque há uma rede de cidades, como é sabido, que em Portugal estão a apresentar-se e, no fundo, a trabalhar aquilo que são ideias de futuro a partir de uma matriz cultural que cada uma procura encontrar como diferente e como um contributo para o país e até para a Europa, porque é uma dimensão europeia aquela na qual cada uma delas está a jogar, mas por outro lado porque finalmente há uma percepção alargada, ou pode toda esta atmosfera contribuir, e peço perdão, estou aqui um pouco... Permite-me que eu interrompa agora pelo seguinte, de curiosidade minha, agora acompanhando ao longo dos anos o êxito que é esta rede de aldeias do Xisto, vejo nela sempre contributos além da restauração, onde se praticam os pratos regionais e se procura uma nova investigação sobre as realidades locais, estão juntas quer a economia, o artesanato, creio até agora no caso de Figueiró dos Vinhos com os passadiços, essa envolvência tem sido um êxito nas aldeias do Xisto. É um facto essa que prática. O trabalho das aldeias do Xisto é um trabalho, aliás, como todo o trabalho no território, exige uma abordagem em várias camadas. E todas elas sobrepostas é que nos permitem perceber um pouco melhor, digamos assim, as interações que entre elas produzem não apenas saber, cultura, interesse, etc. Territórios débeis ou frágeis, ou se quisermos, territórios que não estão nos centros do poder ou da decisão, como é o caso destes territórios todos das aldeias do Xisto, são 20 municípios distribuídos desde aqui de Figueiró dos Vinhos até ao Fundão, ou de Oliveira do Hospital, a Vila de Rei, ou da Lousã, Castelo Branco. Que essa dimensão fez participar vários saberes, várias experiências, várias culturas. É um facto. O desafio é precisamente esse, um dos desafios territoriais das políticas públicas modernas, é ser capaz de agregar, ganhar escala, ter ideias que são capazes de somar, portanto são capazes até de se multiplicar, são capazes de criar uma percepção de valor que é maior do que aquela que individualmente é possível criar e depois a partir daí construir diferenciação, especialização, qualidade máxima nas diversas abordagens e dessa interação entre aquilo que é peculiar, singular, exclusivo, mas competentemente trabalhado e com, no fundo, mobilizando os principais atores, nacionais e internacionais até, em alguns casos, mas debaixo de um chapéu, ou se quisermos, de uma percepção de valor, de uma ideia conjunta mais ampla, é dessa relação não que estes territórios se alimentam. Não há arredondamento de valores. Eu creio que ou é assim, ou é multiplicar, ou é assumir. E, portanto, eu penso que é preciso multiplicar. E para multiplicar é preciso haver uma âncora forte, as aldeias do Xisto são uma âncora forte, são uma marca que naturalmente foram capazes de criar e de qualificar a percepção de valor que as pessoas têm sobre o que está a acontecer ali. E para isso a cultura é um bem essencial, porque a cultura é aquilo que nos faz sentir distintos. O que me faz a mim sentir português é diferente daquilo que Portugal me dá. Tem mais a ver com o que Portugal me faz ser. Aquilo que nos faz sinal no nosso ADN. Se quisermos é o ADN, a cultura é o nosso ADN coletivo, digamos assim. Coletivo, juntando língua, tradições, costumes, enfim. Se for a ver, aquilo que enumerou são expressões da cultura.
não são a própria cultura em si. A cultura manifesta-se na arquitetura, na gastronomia, na forma de ser, na forma de interagir familiar e, claro, depois há a cultura formal, que exige a criação, exige conhecimento, e é preciso convocar conhecimento e criatividade para interagir e interoperar com estes valores que são essenciais. E esse tipo de cultura tradicional tem sido chamada a participar nas aldeias do Xisto? Não só tem sido chamada, como ela é a mãe daquilo que é a intervenção das aldeias do Xisto. Se quisermos, a cultura é feminina. As aldeias do Xisto, uma aldeia também está no feminino. A terra também é, a natureza também é. A mátria, se quisermos, das aldeias do Xisto é eminentemente popular. Mas é de um saber fazer e de um conjunto de saberes fazer e de estar e ser, como comecei por dizer, que no seu conjunto tem uma grande mãe, se quisermos, que é como a mãe do vinagre, ao qual se pode juntar mais coisas, que vai ficando tudo vinagre, e se juntarmos coisas boas fica melhor. A cultura é essencialmente o regulador, é aquilo que nos permite ancorar e até perspectivar um caminho para o desenvolvimento das comunidades e dos territórios que permite estas duas coisas, portanto, uma agregação debaixo de uma identidade nacional, de um conjunto de elementos que são distintivos e que fazem de Portugal um país diferente, e, portanto, uma capital europeia da cultura portuguesa representa Portugal. Mas depois ela precisa de se especializar, de diferenciar, de mostrar o que tem de mais distintivo em Portugal e, com isso, valer-se daquilo que é singular à sua volta. E, portanto, construir e no caso de Leiria, que é uma das conhecidas cidade-região de Portugal, portanto, uma cidade que tem grandes relações, até não apenas culturais, mas socioeconómicas, de todo o tipo, com o seu território envolvente, creio que deve puxar por essa mais-valia de reunir um conjunto de diferenças para delas fazer emergir uma ideia de cidade-região e de identidade regional que Leiria pode e deve liderar. Não tendo que dar opinião, mas como conheço profundamente também a Leiria, acho que Leiria tem sido, ao longo dos tempos, tentado abater a cidade de Leiria e as suas envolventes, mas ela tem sempre à sua própria custa e no seu desenvolvimento, também na área económica, fortalecido e mostrado de facto também o que vale por si. Há aqui um sentido, e eu depois, se calhar por aqui me fico, sem entender, mas há aqui um sentido que se repete no tempo, quase de sístolo, diástolo, onde as cidades de vez em quando se alimentam do que está à volta e, em alguns momentos, têm capacidade para voltar a devolver ao que está à volta e fazer regeneração. E nesses movimentos, nesse movimento a cultura principalmente, e o movimento cultural, artístico e cultural, pode trazer muito a estes territórios e é nosso desejo das aldeias do Xisto que estes diversos projetos de candidatura enriqueçam estes territórios com esse sentir, com esse pulsar um pouco mais alargado do que o próprio Voltaremos do que a polaridade a falar urbana. ainda esta noite, Rui. Vamos passar agora aqui para um amigo de há longos anos, de há mais de 30 anos, Horácio, meu querido amigo. É com gosto e prazer que te sinto aqui nesta reunião e a tua experiência também de longos anos, de homem dedicado a projetos, à criação, ao fazer desenvolver através de um programa já nos anos 90 do GADEL, no município de Figueiró dos Vinhos, e todos os outros trabalhos em que o GRAD esteve metido. Agradecer agora o teu contributo para, dentro deste Congresso da Rede Cultural de 2007 e hoje neste Congresso sobre os desafios para a gestão territorial, o que é que te apraz dizer-nos? Ok, boa noite. Cumprimentar a todos os presentes e a quem pela web nos está a acompanhar. Agradecer desde já a deferência de fazeres o favor de ser meu amigo e também agradecer o convite que foi feito à Pinhais do Zézer, corporizado na pessoa da vice-presidente do município de Figueiró dos Vinhos, a doutora Marta Brás, e espero de facto ser capaz de trazer a esta plateia e a quem nos acompanha aquilo que é o posicionamento da Pinhais do Zézer nesta temática. Devo dizer que, à partida, ficamos um bocado reticentes quando olhamos para o desafio, a 10ª questão que estava em cima da mesa, que era o desafio para a gestão pública territorial.
E logo à partida pensamos, bem, de facto, o nosso core business não passa muito por esta temática. Porém, indo mais ao fundo da questão, concluímos que, afinal, não seria exatamente assim, porque, enquanto agentes de desenvolvimento local, numa associação de desenvolvimento local, tudo aquilo que vamos fazendo, de alguma forma, influencia de forma direta ou indireta a gestão territorial, seja ela pública ou não pública. A partir daí, aceitamos o desafio e aquilo que queremos trazer para cima da mesa tem a ver com o facto de nós, na Pinhais do Zezer, enquanto Associação de Desenvolvimento, estarmos com o foco centrado naquilo que é o desenvolvimento integrado do território, e aqui o desenvolvimento integrado do território, olhamos para ele numa perspectiva economicista, mas naturalmente que por arrastamento vamos às outras também. Não deixamos de ter alguma preocupação, eu diria que central, na componente economicista, porque o grande problema do nosso território, infelizmente não será só do nosso, tem a ver de facto com a demografia, com a natalidade, e nós temos que tentar criar condições para não só fixar aqueles que estoicamente continuam a fazer a sua vida neste território, mas até criar condições para trazer outros para o território. E nessa perspectiva, a nossa preocupação economicista tem a ver com a necessidade de criar nível de vida no território para atrair novos habitantes. E eu digo nível de vida porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade altamente materialista em que criam-nos necessidades e até dependências, por forma a que passamos todos nós a olhar para o dinheiro como sendo o Deus na Terra, qualquer que seja a religião ou a não religião de cada um de nós. E todos nós também sabemos que o diabo na Terra é não ter o dinheiro. Então, a nossa preocupação centra-se aqui um pouco na questão da componente economicista, mas nem só de pão vive o homem. E como nem só de pão vive o homem, naturalmente que atrás disto vem a nossa preocupação também de zelar pela qualidade de vida. E aqui, na qualidade de vida, entra um pouco aquilo que nos traz aqui hoje, que é contribuir de alguma forma para que este trabalho redunde num programa suficientemente forte e robusto para que a candidatura seja a melhor das melhores, já que acredito que as outras 9 candidaturas que estão a ser trabalhadas e que serão presentes a concurso serão também seguramente boas. Mas o objetivo aqui é contribuir para que esta seja de facto a melhor das melhores. Na perspectiva de olhar para a qualidade de vida, naturalmente que nós preocupamos aqui com a questão ambiental, com a questão social, mas também com a questão cultural. E aqui a gestão pública territorial, nós sabemos que tradicionalmente está muito virada para a questão do urbanismo, centrado no estereótipo da cidade. E nós no interior, de facto, temos vilas e aldeias que não podem ser pensadas, não podem ser geridas como se de uma cidade se tratasse. Então, a nossa mensagem, e é o desafio que nós trazemos para deixar em cima da mesa para os que nos ouvem e principalmente para os decisores que de facto são responsáveis pela gestão territorial, seja pública, seja privada, é de que no nosso território nós temos que olhar para a gestão territorial com base num outro paradigma que é o da ruralidade. Nós temos que olhar para a ruralidade como um fator de desenvolvimento e termos consciência que as nossas vilas e as nossas aldeias
estão estruturadas e por isso devem ser pensadas tendo em conta o binómio homem-natureza, e aqui na natureza, de facto, tudo aquilo que é feito no chamado metabolismo cultural das pessoas. Queria deixar um reparo, é que a gestão territorial com base no urbanismo muitas vezes assenta no material e mais material. É tempo, se calhar, de darmos importância e corpo àquilo que é imaterial e que é aquilo que efetivamente se vai perdendo. Sem querer entrar em questões de pormenor, mas nós temos no território muitas atividades que fazem parte dos nossos hábitos, costumes e tradições que estão a desaparecer, desde logo a nível etnográfico, a nível gastronómico. Vou pegar num exemplo. Desculpa que te interrompo, mas quando começaste este projeto das aldeias de Pinhais do Zezo, recordo que partia de uma união somente de 3 concelhos, que tinha basicamente a ideia de ser unidade geográfica, por estarem perto uma das outras, e não havia mais nada que as pudesse juntar. As ideias surgiram para o desenvolvimento em conjunto, maior superfície, maior número de habitantes, criar maior desenvolvimento. Era essa a ideia nos anos 90. E hoje, o paradigma dos anos 90 foi bastante alterado para o que é hoje a nossa realidade. Os pressupostos têm de ser outros. Naturalmente que sim, mas há uma coisa que é extremamente importante e que essa se mantém e que infelizmente temos vindo a perder por causa da questão da demografia, que é a escala. E temos vindo a perder peso em termos de escala, exatamente porque os 3 concelhos do norte do distrito de Leiria, em que a Pinhais do Zezer realiza a sua atividade, extensivo ao 4º concelho do nosso território, que esse já faz parte do distrito de Coimbra, nos últimos 20 anos perderam quase 40% da população. Só que o nosso de 8.000 para 6.000, à volta disso, o número redondo. Mais próximo dos 40% do que dos 30% da população em 20 anos. O que quer dizer que... Há que dar a volta, então, a toda uma continuidade para esse desenvolvimento, para esse encontro, para essa definição territorial, a tal que andamos aqui à procura ou tentar encontrar pontos de unidade. Sim, de todo. E então daí a aposta a melhorar o nível de vida e mostrar às pessoas que nós já temos uma excelente qualidade de vida. Precisamos aqui de completar o quadro com umas pinceladas para que esta qualidade de vida seja ainda maior e melhor e que a mensagem passe lá para fora. E, de facto, um dos desafios, aliás, uma das razões que nos traz aqui tem a ver com o facto de esta rede de cultura 2027, Leiria Capital Europeia da Cultura, pode ser, de facto, uma rampa de lançamento para mostrar que nós, no território, ainda não temos um excelente nível de vida, mas já temos uma excelente qualidade de vida. Precisamos é de juntar os dois. E então, a aposta, muitos ovos no cesto. Que era muito grata. Os equipamentos existem, são suficientes ou há que modernidade no tipo de equipamentos que se fornecem a essas populações e ao turismo? Há 26, 27 anos atrás, quando a Pinhais do Zezer iniciou os seus primeiros passos, a coesão era de facto a palavra-chave. De algum tempo a esta parte, em meu entender, mais do que a coesão, nós precisamos é de competitividade. Porque a coesão, essa de forma mais ou menos acentuada e visível, foi conseguida. Estamos aqui numa excelente casa de espetáculos e se formos aqui ao concelho vizinho teremos outra semelhante, o que quer dizer que em termos de equipamentos essa batalha está mais ou menos ganha. Isso foi útil ter uma em cada sítio ou terá sido falta de perspectiva já nessa unidade territorial?
Eu sei, iria meter foice em seara alheia. eu sei que é difícil, e se me permitem, como moderador, que fiquei chocado de há 2 dias ter encontrado numa página do Facebook uma candidatura feita aqui por Conselhos do Norte sobre a pedra, uma candidatura a fundos europeus, sobre um tipo de pedra que englobava Figueiró dos Vinhos, Ancião como ponto de unidade e Pombal. Depois eu vi gente e geógrafos a saltarem a terreiro naquele velho conceito de que a minha terra é melhor que a tua. O meu quintal. E eu também, portanto, estamos aqui com uma candidatura do xisto e do isto e do aquilo, e porque é que nós não estamos? Em vez de procurar unidade, também ainda hoje encontramos nas gentes desunião. Portanto, temos de combater também todo uma série de conceitos feitos de desmontagem que é estando todos unidos e quanto maior será o nosso interesse e maior o nosso desenvolvimento. Peço-te imensa desculpa deste desabafo. Eu ia dar um exemplo da realidade que vivemos aqui neste momento. 26 concelhos unidos em torno de um projeto. Espantoso, acabei de ver estamos ainda a agora, falar de Alenquer. da Rede Cultura 2027. Eu nunca pensaria, estou Alenquer interessado em estar-nos a ouvir. É isto é que é a criação e possamos nós corresponder ao fim deste projeto cultural a trazer e Alenquer se interessar aqui pelo nosso Pinhal Interior, como nós nos vamos interessar por Alenquer lá embaixo e irmos lá com qualidade e à procura de qualidade. Eu aproveito para mudar, se me permite, engenheiro Horácio, aqui para a senhora arquiteta Lara Seixas Rodrigues, que tenho o prazer mais uma vez de cumprimentar, e dizer-lhe assim, e perante uma criadora do Mistaker Maker, o que é que ela entende que pode fazer neste projeto? Eu acho que neste projeto há muito que se consegue fazer e neste território também, como em todos os outros. Eu tinha preparado uma apresentação para explicar um bocadinho o que é Mistaker Maker e a nossa forma de trabalhar, que é peculiar. Se calhar se pudéssemos... Estamos abertos a isso. Ups. Isto é lento? Bem, este é o segundo slide, não sei se dá para voltar para trás. A Mistaker Maker é uma plataforma de intervenção artística que tem base em Lisboa, mas na verdade atua em território nacional e internacional desde 2014 e tem como principal missão a promoção e a produção de exercícios e de projetos de arte contemporânea em todas as suas extensões. Como objetivos centrais nós temos o reforço da massa crítica através da integração de públicos heterogéneos, a exploração de novos caminhos, através da produção de conteúdos. Aquela que mais nos interessa aqui, creio eu, é a criação de produtos artísticos que acrescentem valor social, cultural, turístico, político, ao território, a uma escala local, a uma escala nacional e a uma escala mundial. Tenho aqui para vos mostrar os 5 objetivos. Isto não está a funcionar muito bem. Podes? Ok, obrigada. Apesar da Mistaker Maker ter sido só fundada em 2014, na verdade eu comecei a trabalhar em 2011 na Covilhã com o BULT, o Festival de Arte Urbana da Covilhã, que o primeiro festival deste tipo de expressão em território nacional, quando ainda quase todo o país não existia nada desta expressão. E são objetivos muito simples, nada simplistas, que são coisas bastante diferentes, mas queríamos despertar o interesse da comunidade para a cultura, prestar homenagem ao território, reabilitar áreas urbanas e trabalhando na rua, democratizando a arte acessível a todos, envolver a comunidade, que para nós era muito importante, e que, obviamente que com isto construíamos um roteiro que ia gerar transformação e ocupação. Isto eram mais expectativas, porque na altura, lá está, não existia nada semelhante em Portugal, portanto nós tínhamos expectativas de que isto realmente fosse possível atingir, e na verdade foi. E foi assim que nós fomos percorrendo um bocadinho o país inteiro. Pela Covilhã, começámos em pleno centro histórico, junto de um edifício de interesse municipal, passámos por... Aqui também ainda temos a Covilhã, onde um artista, o Pantório, um dos mais reconhecidos a nível internacional, foi convidado a vir à cidade, a conhecer o território e ficou
apaixonado pelo barulho que os andorinhões e a imagem dos andorinhões que fazem durante a primavera, no início da manhã e no início da tarde, e foi esse movimento que ele espelhou. Trouxemos até ao Fundão uma artista polaca que não falava uma palavra de português e, na verdade, percorreu todas as aldeias em busca de referências de rendas para desenhar a sua renda, e que depois, no último momento, nós fizemos uma instalação com ela, com umas senhoras que não se percebe muito bem, mas estavam todas a fazer renda lá atrás e com cânticos próprios, que nós nem sequer sabíamos que havia cânticos próprios para quem está a fazer rendas. Voltámos à Covilhã com um artista argentino, que foi desta forma que ele refletiu o que foi o declínio da indústria têxtil, onde mulheres se tentam agarrar, pintado em negativo, se tentam agarrar, mas que não conseguem e vão morrendo. Em Estarreja, onde esta peça do Vils nos permite contar a história da Dona Florinda, que é a última agricultora de arroz nos campos de arroz que eles têm, onde trabalhámos na Casa do Teatro com uma designer que faz a tapeçaria de tecelagem de autores com um artista em parceria, onde tivemos numa aldeia exultando, prestando tributo às tradições locais, a construção naval, a tapeçaria, a tamancaria. Onde estivemos, por exemplo, no bairro da Jamaica, onde construímos esta grande bandeira, juntamente com a comunidade, inspirando crianças que basicamente não tinham sonhos, porque basicamente se limitam a sobreviver, mas que durante uma semana de trabalho deixámos essa semente com eles. Onde trabalhamos também a todas as escalas, uma escala diminuta que permite às pessoas irem descobrindo de uma forma diferente a cidade. E aqui em Figueiró, o Faz um Charque, trouxemos também um artista espanhol, o José Anei Cabadín, que veio descobrir Malhoa e o deixou também pelas ruas, entusiasmando outros a conhecer a sua obra. Aqui também em Figueiró, um artista também trouxemos a fazer uma série de intervenções nas montras locais, envolvendo dessa forma a comunidade através do laínte, um dialeto local que já estava completamente esquecido e de repente ganhou uma nova vida. E depois as visitas guiadas, que são sempre muito importantes, é a forma de nós reconhecermos que o público está a entender. Permita-me que interrompa, só um parênteses, arquiteta. A recepção das populações em função deste trabalho do exterior, porque é um trabalho em exterior, como é que tem sido? Teve diferenças de espaços, de localidades, de regiões? Nós trabalhamos muito em territórios de baixa densidade, também trabalhamos em grandes cidades e, na verdade, é os territórios que nos interessam mais trabalhar, precisamente porque fazer algo em Lisboa, no Porto ou em Coimbra não tem grande novidade, não é tão... tem outros desafios. Mas a verdade é que não se sente esse apreço e a maneira como nós trabalhamos com a comunidade é de forma a que eles entendam que aquilo passou a ser património deles, é o património comunitário que eles ganham na cidade. Alguém vem de fora, juntamente com uma estrutura local, obviamente, com a estrutura de cá, e que trabalhamos sobre a sua identidade, é isso que nós fazemos. E, portanto, nós basicamente muitas vezes vamos recuperando coisas que estão esquecidas, pormenores que as pessoas já nem se lembravam. Quem vem de fora vai redescobrir a cidade de uma forma, ou a cidade ou o território, que seja, de uma forma completamente diferente e obviamente tem aqui questões de primeira edição, os primeiros dias, as pessoas não percebem muito bem o que é que se está a passar, porque vêm revistas, depois há um encantamento. Mas depois há um encantamento total, é aquele clique onde se dá a magia. Eu vou-lhe só contar um pequeno encantamento que tive em Figueiró dos Vinhos e que presenciei. Um automobilista bastante apressado, que me pareceu, estava... alguém do seu grupo pintando uma porta e não havia mais espaço, porque estava um outro carro para passar. Pois ele esperou e fez sinal que estivesse à vontade, que ele esperaria o tempo que fosse necessário até acabar a pintura que estava a fazer. Eu acho que o facto de nós trabalharmos... Não é habitual, porque aqui somos normalmente poucos, mas muito indelicados de vez em quando. Eu gostei de apreciar isto porque a pessoa sentiu, porque já conhece também do ano passado, que alguém está a fazer alguma coisa com valor para ele. Sim. Era isso mesmo que eu ia dizer. O facto de nós envolvermos a comunidade a diferentes níveis, obviamente, naquilo que se está aqui a construir, porque nós simplesmente podíamos aqui chegar, fazer e ir embora, e de repente as coisas apareciam e as fotografias apareciam. Na verdade, nós comunicamos muito, nós fazemos questão que as pessoas participem, que venham aos workshops, que venham às visitas guiadas. As pessoas entendem realmente que existe um grupo de pessoas, de artistas, que estão a trabalhar para elas, para embelezar a sua cidade, para dar novo valor à sua cidade. E cada cidade, quer dizer, aqui é a vila,
digamos, território. E, na verdade, que nós achamos realmente que cada território tem o seu bem único e que se desmultiplica depois por muitos bens culturais, seja arquitetura, fauna, flora, gastronomia, linguística, tantas outras, a arquitetura também. Existem N coisas que os artistas podem pegar e transformar em novos elementos identitários, novos elementos de originalidade que vão trazer um reconhecimento a quem é de cá e uma descoberta também a quem vem de fora. E, portanto, é dessa forma que nós temos trabalhado. Tem tido a apreciação dos vários grupos etários, desde os mais idosos às crianças de escola. Fazemos questão de trabalhar com todos os grupos, pensamos especificamente o que é o público mais idoso, o que é o público mais jovem, o que é a grande bolha do meio. Mas todas as atividades são sempre pensadas, umas mais específicas do que outras, porque cada público tem as suas características, mas todas elas têm que ser pensadas. O projeto, que se um projeto é do território, é do espaço público, para nós o espaço público é o palco democrático e democratização da arte, portanto tem que ser para todos, e quando digo todos é mesmo todos. Além do que foi feito, portanto depois proporciona-se visitas guiadas, não é? Acompanhadas, dando alguma explicação. Sim, faz parte do tal reconhecimento. Eu se explicar à pessoa, tenho vários objetivos, se eu explicar à pessoa aquilo que aqui passou e o que o artista quis fazer, a pessoa vai dar-lhe outro valor. E também é quase como se estivéssemos a fazer formação de guias locais. Eu tenho a certeza que neste momento em Figueiró toda a gente já sabe onde é que estão as figuras pequeninas do último Fazunchar e já trocaram informações toda a gente umas com as outras. Os temas são todos sem interferência de ninguém, escolhidos pela... Nós o que fazemos é dar um pacote de informação, nós fazemos sempre uma análise, obviamente, do território onde nós estamos a trabalhar, e lá está, cada território é único, portanto, cada análise é também única, e damos esse pacote de informação aos artistas. Nós o que escolhemos do artista, e isto é o projeto... Mas não há interferência da autarquia? Não. Nada de... Não. Existe uma escolha nossa do artística, da estética que nós achamos que faz sentido. Há artistas, obviamente, que nós sabemos que vão ir mais por um caminho do que por outro, mas cada um faz o que quer também. Nós também não interferimos nas escolhas dos artistas. Eu voltaria agora aqui ao Dr. Rui Sino e iria perguntar-lhe, com o tempo que ainda nos resta, como acha ou entende que deve ser perspectivar a inovação as aldeias do Xisto. Estão consolidadas, estão com uma estrutura de trabalho e base conquistando novas ou recuperando novas, mas há de haver de certeza uma tentativa de criar novo, inovar, ir fazendo novo. Há alguma, não quero desvendar nada, sim. Mas de certeza, com certeza estará nos seus planos fazer aliciar mais estas aldeias do Xisto. Digamos que nada está concluído. Nunca. É preciso manter o lume a arder, como diz a música da Paixão do Rui Veloso. Se não tiver mais lenha para onde arder, apaga-se. E esta chama pelas aldeias é algo que eu acho que é uma sementeira que foi feita em bom tempo e com tempo favorável, mas há muito para fazer. Mas eu gostava de se me permite, pegar em 2 ou 3 notas que complementam um bocadinho também aquilo que foi ouvindo. Desde logo, o conceito de baixa densidade não é um conceito, a meu ver, que espelhe aquilo que são os desafios que os territórios mais débeis realmente têm para enfrentar. Porque há baixa densidade pobre e baixa densidade rica. Há baixa densidade na Alemanha, onde se vive muito bem, e em França. E baixa densidade noutros países, incluindo Portugal, onde por vezes vai deixar que eu seja aqui um bocadinho, talvez. As aldeias do Xisto é baixa densidade, mas rica, é segunda habitação, normalmente, não é? Felizmente misturam-se ainda a realidade de quem vive da terra e de quem vive numa relação ainda muito íntima com a terra, com aldeias onde, na verdade, existem segundas habitações e até com cultura e com uma estética pessoas interessadas em mostrar e abrir. Claro, e até com uma contemporaneidade que é inequívoca e, portanto, misturam-se um conjunto de elementos nas aldeias do Xisto que não são bucólicos, antigos, digamos, típicos, fechados ao passado. É fechado, são abertos, abertos, é bonitinho porque é abertos antigo.
até movimentos cosmopolitas, eu vou-lhe dar um exemplo, nós já tivemos mais de 40 concertos de jazz nas aldeias, já produzimos 4 álbuns, temos uma nova vaga de músicos portugueses que estiveram nas aldeias, em alguns casos em residências, com alguns dos mais distintos músicos da escala internacional, mas o mesmo acontece com o desenhar em ciência do lugar. Tem página própria na internet, consultem, tem montes de informação. E com milhões de utilizadores anuais e dezenas de milhares de seguidores. No discurso que estava... Mas ia dizer, depois uma outra visão que me parece importante é que há diferenças entre a intermunicipalidade e a supramunicipalidade. É importante também trabalharem-se em geografias e em escalas funcionais que não dependam apenas da escala, vou dizer, administrativa. E aí as dinâmicas culturais, as dinâmicas económicas, as dinâmicas até sociais de largo espectro, então a ecologia ainda mais evidente, requer que haja quem esteja a pensar à escala municipal, à escala intermunicipal, mas também que hajam ligações, pontos supramunicipais que permitam, por exemplo, que eu esteja aqui hoje a falar de um território que está distribuído por 5 comunidades intermunicipais. Depois há 4 desafios que eu gostava de partilhar com todos e que me parece que são essenciais quando pensamos em comunicar ou qualificar a percepção de valor sobre a qualidade de vida que nós temos cá. Em alguns casos tem a ver com a comunicação, porque a comunicação ela é muito exigente e dizia um senhor motorista da Uber aqui há uns anos, fora de Portugal, dizia-me para mim, eu digo aos meus filhos que a confiança ganha-se às gotas e perde-se aos litros. E na verdade é assim. A confiança sobre a mensagem de um território, de uma entidade, de um coletivo, leva anos a construir, mas ela tem que ser consistente e tem que ser coerente entre si e tem que persistir, mesmo quando não é compreendida ainda, mas depois vai ser apropriado. Mas há 4 desafios que eu penso que são fundamentais. Desde logo, um primeiro, vou chamar-lhe a acessibilidade digital. Não é possível comunicarmos para as novas gerações e desafiarmos novas gerações a permanecerem sem uma acessibilidade digital, vou dizer de grande débito, de alto nível, vou dizer até de fibra. Acho que havia de ser uma reivindicação generalizada do interior, a acessibilidade digital. Depois há uma outra que eu vou chamar-lhe a disponibilidade residencial, porque, como sabe, há muito capital residencial dormente. Casas de segunda, terceira habitação, património, porventura, que já foi, que é deixado por herança, mas que é preciso redinamizar o investimento privado, fundamentalmente privado, e, em alguns casos, porque não até público, para resgatar esse capital imobiliário, para disponibilizar, então, não digo só a novos habitantes, mas até a pessoas, até pode ser um coletivo de artistas que têm sítios para residir e para estar, ou pode ser pessoas que estão a estudar e precisam de fazer teses de mestrado ou concluir as teses de doutoramento e não podem depender apenas da abertura do território da cama com o pequeno almoço turística. Mas há uma outra parte que vou evocar que tem a ver com a sustentabilidade. Há aqui uma escola de valores ligados à ecologia e ligados à relação com a terra, que estes territórios também podem reivindicar para si. Há muito para ensinar a quem quer aprender. E depois, por fim, vou evocar então a oferta cultural, porque se nós tivermos uma oferta digital, uma capacidade digital adequada, uma disponibilidade residencial que seja diversa e que não dependa apenas do investimento pesado ou da abertura ao exterior através do turismo. Se tivermos uma cultura de sustentabilidade, de educação ambiental, de educação até para o modo de vida em determinados lugares, e tivermos uma oferta cultural que mais ou menos vibrante, seja genuína, seja exclusiva em alguns casos, tenha elementos, como já foram aqui apresentados, que emergem digamos assim, da criatividade artística, mas que emergem de um lugar, isto tudo junto, se for bem comunicado, é capaz de projetar muito a percepção de valor que a vida ali naquele lugar tem face a outros. Portanto, acho que estas coisas juntas e com um enquadramento político favorável, como nestes territórios do interior, que muitas vezes são apontados como territórios débeis, têm créditos que podem arrogar, quer ao nível dos GAL, quer ao nível desta relação entre GAL e comunidades intermunicipais, quer entre estes todos e os municípios e os agentes privados, em torno de marcas como as aldeias de Xisto, mas não apenas, não se esgota aí. Há aqui uma dimensão, há aqui diferentes créditos ao nível da governação que estes territórios podem apresentar. Vistos de dentro, às vezes parecem que são coisa pouca, vistos de fora, muitas vezes são muito apreciáveis e até, em alguns casos, inspiradores. Qual é a força do Atchitur
perante o poder político? É a força da... É um interlocutor bem visto ou considerado aborrecido porque vem sempre pedir? E não, isso não tenho nenhuma dúvida que não. Aliás, a ADX Tour não pede, a ADX Tour faz, digamos que pensa... Falo da visão em conjunto político, e depois procura encontrar soluções para concretizar, digamos, os objetivos estratégicos que vai definindo em conjunto com os seus parceiros públicos e privados. Mas, na verdade, a ADX Tour, nas palavras vou citá-lo, nas palavras do Sr. Presidente da República, quando se encontrou connosco pelo seu próprio pé no Museu de Arte Popular, numa exposição que já tinha dado a volta aos principais certames europeus na área do design, da cultura e da arte aplicada, vou dizer assim, ele dizia que as aldeias do Xisto eram a prova de quando Portugal tinha mudado nos últimos 40 anos. Porque galgavam fronteiras administrativas e porque são capazes de juntar uma força que junta precisamente diferentes atores políticos, diferentes atores sociais, culturais, económicos, em torno de algo que tem interesse público e que tem interesse para toda a gente, que é no fundo esta é uma repetição do que já disse, mas é precisamente a qualificação da percepção de valor que o modo de vida associado àquilo que este território pode ter de mais distintivo tem. E para um belga isso é muito fácil de compreender. Para um francês é muito fácil de compreender. Às vezes para nós temos que ver o brilho nos olhos dos outros para nos questionarmos, mas porquê é que está a dizer isto? É claro, eu por exemplo tenho uma opinião que partilho consigo também, com toda a audiência relativamente à imigração. Eu sou a favor da imigração. Eu penso que nós, no nosso território, e nos nossos territórios, não devíamos ter medo da imigração. A mundividência vem um bocadinho desse fluxo, de irmos lá fora ver o mundo. Alargar o mundo é uma maneira muito, vou dizer, profícua de valorizarmos a nossa terra e de encontrarmos até formas de investir nela. Temos esquecido a cidadania, com certeza. Por exemplo. Possivelmente, obrigado para já pelo contributo do Dr. Rui Simão, vou passar aqui ao engenheiro Horácio para, da mesma maneira, lhe pedir qual é a perspectiva que tens a longo prazo, porque nada pode ficar estanque. Portanto, todos estes tipos de projetos, todas estas realizações têm de ter novidade e procurar alcançar essa novidade. Tens alguma ideia que nos possas, ou pelo menos trazer uma boa ideia do passado que possa ter seguimento para o presente e futuro? Vamos lá ver, um projeto tem que ser um processo dinâmico, senão não é um projeto, é uma coisa que nasceu e morreu. Logo, tudo aquilo que se iniciou há uns tempos atrás, hoje sofreu alterações, mudanças e tem que se atualizar, tendo em conta as mudanças que se verificam permanentemente no mundo que nos rodeia. Dito isto, o que é que eu posso trazer do passado? Não há futuro sem passado, logo fazer do passado, de facto, o alicerce para estruturar o futuro e para que o presente, eu quando digo presente, eu vou aqui voltar atrás, o passado já lá vai, já não existe, o futuro está para vir, não sabemos se existe, o presente é mesmo isso, o presente, um presentezinho que nós temos todos os dias. Há para isso? Sim. Quando deixar de haver esperança, de facto, a humanidade bateu no fundo. Pois ela tem andado tão difícil. Mas, na perspectiva que foi criada e que estiveste por dentro da Pinhais dos Ezes, vês que ela hoje tem razão de existência ou deve levar ela própria uma volta de criação de novos objetivos? Ou... Mais do que nunca. Ou novas vertentes? Tem razão para existir mais do que nunca, porque alguns dos objetivos que levaram à criação da instituição foram de facto superados, mas outros surgiram. E a vida é feita de desafios e como tal, a instituição tem-se ajustado também ela aos desafios que são colocados no dia-a-dia, que hoje são completamente diferentes daqueles que eram aqui há uns anos atrás, e eu recordo-me, há 26 anos atrás lutava-se pelas acessibilidades, esquecemos-nos todos que as boas vias de comunicação que foram construídas,
que nós pensávamos todos que traziam, esquecemos que também levavam, ou seja, acabaram por levar mais do que trazer. Hoje, ainda há bocado o Dr. Rui falava nisso, hoje o objetivo já não é propriamente o IC8, a A13, não, hoje já estamos a falar noutras necessidades, estamos a falar aqui nas redes de comunicação, na fibra óptica, o que quer dizer que temos que nos ir reinventando para, de alguma forma, responder às necessidades que nos vão surgindo. Como homem do ensino, antes de lá chegares, homem ligado ao ensino e também ao ensino profissional, vês que os caminhos do ensino estão a criar jovens com para essa perspectiva de futuro? Parece mais além? Vamos lá ver, conflito de gerações, esse existiu sempre. Eu não falo no conflito de gerações. Existiu sempre. Eu recordo-me que eu, quando era um jovem, um teenager de 18, 19 anos, eu era o dono do mundo e a geração que me antecedeu não percebiam nada daquilo que diziam nem do que estavam a fazer. Hoje essa realidade continua a verificar-se. Com uma diferença, a escola hoje, de facto, deu um salto qualitativo notável e, ao inverso, a célula da sociedade, que é a família, teve um retrocesso estrondoso, o que faz com que, de facto, hoje, nem nós, minha geração, olhamos com grande esperança para a geração que hoje está na escola, mas, por outro lado, nem a geração que está na escola hoje acredita naquilo que nós dizemos. Ou seja, esse conflito de interesses existe, a escola hoje é imensuravelmente melhor do que foi no meu tempo, e eu estou a comparar com o meu, não vou comparar com outros, porque... Querias acabar dizendo uma outra situação? Não, eu ia só pedir à moderação 30 segundos, porque eu há bocado, quando falava na questão material e imaterial, e pegando um pouco ali no nome do projeto da Lara, um exemplo, e tenho ali projetado um exemplo daquilo que é de facto uma componente fundamental da cultura no território. Estou a falar de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, um pouco também Pedrógão Grande, que in illo tempore foram terras de mercadores, não obstante também com algum tecido empresarial, mas que, mercê dessas atividades, criaram, neste caso, uma língua, eu diria mais um dialeto, não será propriamente uma língua, com a qual eu quero, de facto, terminar a minha intervenção, se o moderador não tiver mais nenhuma questão para colocar, e pedir eventualmente que consigam primeiro ler e depois, se calhar, até traduzir o que ali está. Não é o Leintes, não. Não é Leintes. É? É, sim, senhor. Aroga, Jordamos Iroba, fazunchar a Odebra. Engasou para o Drapa. E eu fazunchar leva-me ali ao outro extremo e que quer tão simplesmente dizer, e agora vamos então fazer acontecer. Fazer acontecer este Leiria, capital da cultura. Temos um amigo 2027. É a Bíblia do Leintes, que é o Domingos. Recorri a um dos poucos faladores ainda da Castanheira de Pera, de Castanheira de que é Pera, para me fazer esta está hoje tradução. habilitado quase a criar um dicionário de Leintes, que é uma linguagem comercial e que é muito... Lá está, as tais divisões de concelho para concelho. Figueiró, pela sua freguesia de Campelo, tinha muitos comerciantes, mas Castanheira considera-se a capital do Leintes. Eu agora vou terminar para já, passando de novo à arquiteta Lara. A vossa atividade, a atividade da empresa que criou, além da pintura e criatividade, junta outro tipo de artes ou procura juntar outro tipo de artes? Sim. Eu estava-me agora a lembrar, vai-me desculpar só aqui, eu vi coisas tão bonitas, de repente lembrei-me assim, deixa-me cá aborrecer
a vereadora da Cultura, a Marta, a dizer assim, porque é que ela não arranja um contador de histórias que venha contar a história da imagem que aqui está projetada e da ideia que aqui foi colocada. Isto é uma tolice minha. Não, por acaso não é uma tolice. Aliás, chama-se isso hoje em dia uma visita uma orientada, uma visita encenada. E é algo que já esteve no nosso programa, mas ainda não conseguimos concretizar, entre muitas outras ideias que nós já temos para os próximos anos. Mas sim, o Faz um Char, nomeadamente, e outro tipo de projetos que nós fazemos, são multidisciplinares. Portanto, nós convidamos artistas para trabalhar em espaço público, mas de várias disciplinas. Não estritamente pintura ou muralismo. Apesar de que, obviamente, existe um reforço dessa disciplina, porque tem a ver com uma memória daquele momento, que se perpetua no tempo, que vai trazer pessoas até cá, porque uma música ou uma visita encenada são coisas que acontecem e desaparecem. Portanto, também tem a ver com essa estratégia de programação que é feita. Arquiteto, há alguma coisa mais programada para colaborar neste projeto cultural? Sim, neste sim, creio que vamos repetir o Faz um Char para o próximo ano. Estamos também a desenhar uma candidatura aqui. Se me permite também, e até porque um dos subtítulos do Congresso de hoje tinha a ver com os efeitos da pandemia, gostava também de pôr aqui em cima da mesa uma discussão, uma reflexão que tenho tido também com outros colegas de profissão, que tem a ver com a nova forma. Se nós estamos a falar de novas plateias, que a pandemia trouxe, de desigualdades, fragilidades, de trazer ao de cima limitações, desigualdades, nós temos que realmente pensar que a cultura também tem que se adaptar. Não podemos estar a falar de cultura e de programação cultural como se fosse tudo como há semanas atrás. Portanto, temos que realmente pensar que existe uma mediação que tem que ser feita com novos públicos, novas pessoas que neste momento não querem sair de casa, pessoas que não se sentem seguras a sair de casa e, portanto, a programação cultural e obviamente, o projeto da Rede Cultura também tem que prever isto, porque não acaba amanhã e, portanto, a cultura também tem que ser repensada. Eu não gosto de usar o termo reinventar, porque, na verdade, está tudo inventado. Eu acho que tem que haver coragem, seja de governo, municípios, de programadores, de empresários, de pensar a cultura de forma diferente, mas continuar, ter a certeza que é para continuar a fazer e não se basearem e limitarem pelas dificuldades, pelo que não é possível fazer, porque na verdade tudo é possível fazer, mas de uma forma diferente, tem é que se fazer. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu peço desculpa, fui um mau moderador em relação a todos aqueles que nos estão em streaming a ver e ouvir, e eu tinha até apanhado ali um amigo de Alenquer que tem estado a contribuir de forma bastante grande, mas também ele já escreveu na página, e eu não sei se vou aqui conseguir recordar o nome dele, mas desde já lhe agradeço. Escreveu de Alenquer e tem participado ativamente com ideias sobre este projeto. Ao público aqui presente, eu perguntava se alguém tem alguma pergunta para ser feita aos nossos convidados. Ninguém? Então resta-me agradecer-vos a vossa presença, a amabilidade que tiveram em estar connosco, agradecer à Câmara Municipal e agradecer ao Paulo Lameira o projeto bonito que está a ser feito para levar Leiria à capital da cultura europeia. Uma boa noite a todos.